Então o intercessor não é aquele que vai a Deus pedindo por ele próprio, mas sempre pedindo pelos outros. Nós podemos também comparar a intercessão com a gravidez. Na intercessão é que é gerado um resultado posterior. Então, você quer que a pessoa seja salva. Você vai orar, buscar, se colocar no lugar dessa pessoa, buscando sempre a Deus em favor dessa pessoa, e indo contra sempre as forças malignas que estão contra essa pessoa. Até que você veja o resultado, a salvação dessa pessoa. Então é um tipo de gravidez. Enquanto a pessoa não aceita, você está grávido dessa pessoa. Por isso que muita gente usa esse termo, né, de gravidez espiritual. Porque Paulo disse, olha, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o que ele estava dizendo? Eu estou sempre orando por vocês, intercedendo. Vocês aceitaram, se tornaram igreja, se desviaram do legítimo evangelho. Agora eu estou de novo intercedendo, orando por vocês, sentindo já as dores de parto, para que vocês nasçam, para que vocês acordem, né, e comecem de novo no evangelho correto, no único evangelho que deve ser realmente ouvido, pregado, ensinado e praticado. Então, na intercessão, nós captamos aí, em nosso ser, através do Espírito Santo, o desejo de Deus em salvar, em curar, em batizar com o Espírito Santo, em trazer aí uma subsistência para a pessoa, em trazer uma vida pelo menos satisfatória, para que ele tenha aí como pregar o evangelho, como comer, como beber, como se vestir, como tudo, como viver uma vida tranquila. Então o desejo de Deus, nós vamos conhecer esse desejo de Deus. E o Espírito Santo está em nós e vai nos comunicar isso. Por quê? Porque o Espírito Santo vai a Cristo, que é nosso intercessor, e ele então, falando com o Pai, e a resposta vem. Sempre a oração é assim. O Espírito Santo leva a nossa oração, ele arruma essa oração, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então, deixe o Espírito Santo falar. Por isso que a oração em línguas é a mais importante que existe. Porque nós deixamos que o Espírito Santo penetre no fundo, lá no íntimo do nosso ser, que nós estamos com desejo de orar por alguém, e ele pega e arruma essa oração, e leva a Cristo, nosso intercessor, junto ao Pai. E o Pai ouve essa oração e manda a resposta. E Jesus vem salvando, curando, batizando, libertando, através do Espírito Santo, que está conosco na terra. É assim que funciona. Então nós devemos sempre orar, interceder, buscar o verdadeiro amor de Deus para com as pessoas, o desejo de Deus para com essas pessoas. E a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. Deus não quer mal para ninguém, Deus só quer bem. Que estejam todos trabalhando na sua obra, ocupados na sua obra. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, quer achá-la trabalhando, fazendo alguma coisa para o reino de Deus, e não fazendo só as coisas materiais, interessadas só na vida aqui terrena, mas sempre pensando na volta de Jesus, prontos para a volta de Jesus. A noiva deve estar sempre preparada, sempre pronta, esperando o noivo. A qualquer momento ele chega. E Jesus disse, eu vou para a casa do meu Pai preparar moradas para vocês. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo. O noivo está chegando. Os sinais estão por aí. Terremotos, mais terremotos, mais terremotos, guerras, mais guerras, filhos desobedientes aos pais. Todos os sinais. Isso é o quê? O princípio de dores. Estão tudo ocorrendo. Sinais no céu, na lua. Está aí os homens descobrindo planetas e planetas e galáxias e galáxias. E cada dia nós sabemos mais de coisa acontecendo nos céus. Tem também coisa acontecendo na terra. São sinais, né? São aí as primeiras dores de parto que vão se multiplicando cada dia mais, assim que se aproxima a volta de Cristo. Então esteja pronto, o noivo está chegando. Noiva, esteja pronta. E a noiva é a igreja. Bom, dentro da etimologia da palavra, ou seja, da formação dessa palavra, intercessão, então nós vamos ver no hebraico, no grego e em português. No hebraico a palavra é paga, vem da raiz de uma palavra que significa colidir pela violência, né? E paga, então, segundo a concordância de Strong, quer dizer
colidir, encontrar por acidente ou violência, ou figuradamente pela importunação, vir entre, suplicar, cair sobre, fazer intercessão, interceder, pleitear, prostrar, encontrar com, juntos, suplicar, orar, alcançar, comer. Então essa é a palavra usada em Isaías 55:12, Jeremias 7, 16, 27, 18, 36, 25. O léxico hebraico caldeu do Velho Testamento, de HWF, Gersênios, ressalta vários significados existentes na raiz da palavra. Destacamos então vir sobre ou contra, quer de propósito ou acidentalmente, quer violenta ou livremente, num bom sentido, assaltar alguém com petições, orações, instalo, encontrar-se com, alcançar alguém, fazer uma aliança com alguém. Então é interessante, isso aí são também as expressões colocar-se na brecha para defender alguém, como está em Ezequiel 13:5, 22:30, Salmos 106, 23. Erguer um muro em torno de alguém, Ezequiel 13:6, 22:30. Então tudo isso dentro do hebraico, esses significados todos aí dessa palavra paga, intercessão. Agora vamos ver no grego. Então no grego a palavra aí, enteusis, substantivo, né, no grego, de acordo com W.E. Vini, em seu dicionário aí do Novo Testamento, né? Então primariamente denota encontrar-se com, e então aí uma conversação, uma petição, é um termo técnico de aproximação de um rei, bem como para a aproximação de Deus e intercessão. É traduzido para oração aí em 1 Timóteo 4:5, né, e no plural em 1 Timóteo 2:1, isto é, procurando a presença e ouvindo de Deus a favor dos outros. Também tem a palavra entugishano, grego, verbo aí segundo W.E. Vini, primariamente harmonizar-se com, encontrar-se com o fim de conversar, então fazer petição, especialmente intercessão, pleitear com uma pessoa, tanto a favor quanto contra outros, né? Contra, você vê aí Atos 25, 24, Romanos 11, 2. A favor de alguém, Romanos 8, 27, 34, Hebreus 7, 25. Tem a outra palavra também para intercessão, o perentugisha, no grego, interceder, aí interceder a favor de, fazer intercessão por. Bom, e no português o que é? Então, interceder, segundo o dicionário Aurélio, é pedir, rogar, suplicar por outro, intervir a favor de alguém ou de algo. Então, o dicionário da Bíblia de Nelson declara o ato de peticionar a Deus, ou orar a favor de outra pessoa, ou grupo. Então, basicamente, então, a intercessão é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se for a sua própria. É estar entre Deus e os homens, a favor dos homens, né? Tomando aí seu lugar e sentindo a sua necessidade de tal maneira que luta em oração até a vitória na vida, então, de quem se está orando aí, de quem se intercede. Então é isso que nós temos que fazer. Então nós devemos saber basicamente que a intercessão deve ser uma das prioridades da vida do cristão. Todo crente é então chamado a interceder. Para todo crente. Aqui não tem esse negócio de ministro, de fulano de tal, tem que, não, todos os crentes devem interceder. Se você ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz que antes de tudo, admoesto, advirto-te, né? Para que você faça o quê? Orações, intercessões por todos os homens. E aí vai falar de vários tipos de pessoas, né? Todos que estão em eminência. Então nós devemos orar pelos governantes, devemos orar pela nossa nação, devemos orar aí pelas autoridades, e toda autoridade. Então tem aí os pastores, tem aí os obreiros, temos aí os líderes de departamentos da igreja, e o líder na casa, o pai é um líder, a mãe é um líder, né? Então são todos os líderes. Nós devemos sempre nos lembrar de orarmos pelos líderes. Eles precisam muito de oração, de intercessão, para liderarem, para terem a direção do Espírito Santo quando forem tomar qualquer decisão. Porque geralmente o líder é a última palavra para tomar uma decisão. Então os líderes precisam muito de oração, de intercessão. Agora, todas as pessoas devem orar e todos precisam de oração. Não existe ninguém que não precisa de oração. Todos precisam de oração. Por que nós devemos orar sempre pelos outros? Porque a oração de intercessão é uma das maiores demonstrações de amor.
ela deve fazer parte da vida do verdadeiro cristão. Como você ama alguém e não ora por esse alguém? Qual o melhor presente que você pode dar para alguém? Qual a melhor coisa que você pode fazer por alguém? Orar por ele. Não existe coisa melhor, não existe coisa superior a isso. Não existe presente de maior valor do que esse que você pode fazer pela pessoa, que é orar por ele.